Estão todos bem? Com a consciência expandida? Como se sentem após incorporar vários elementos e como vão expressá-los? Porque, segundo Emmanuel na obra Pensamento e Vida, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Então, diante de um processo perturbador, e quando temos noção do reino de Deus em nós, que Jesus lembrou-nos, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, e nesse oásis que nós chamamos de superconsciência, onde está o universo das virtudes, só no centro coronário, como eu disse, 972 virtudes, as 12 pétalas centrais, a humildade, a compaixão, a alegria, a esperança, compondo essas 12, e as 12 pétalas centrais constrói o substrato que nós chamamos de intuição. As 960 periféricas, virtudes correlatas, o substrato forma a vontade. Se as 12, que somos ministros diretores, formam os estados mais profundos da consciência, as 960, os agentes construtores, compõem o Cristo em nós, a vontade. E a vontade está a serviço da intuição, a serviço da consciência. É a vontade que traz a intuição, como se ela fosse fecundada pela consciência, é ela que gesta o laboratório, a mente, que é uma emanação da consciência, e quando entrega o pensamento para a mente, é o que nós chamamos de intuição materializada. Então a vontade carrega a intuição e quando aproxima da mente e entrega a encomenda, chama-se pensamento, que é a capacidade criativa no mundo racional. E com o pensamento auxiliado pela inteligência e a imaginação, consultando a memória, forma de fato o mecanismo racional que sabe calcular, que sabe catalogar, que sabe comparar, que sabe analisar a situação vigente mediante a memória que temos das coisas passadas. Mas somente o sentimento, a virtude que vamos encarnar nesta forma, pensamento, criada pela capacidade criativa que é o próprio pensamento, segundo as diretrizes da inteligência, auxiliado pela imaginação, esse sentimento tem o poder de criar, de edificar, de alimentar e de iluminar a criação. As informações são de Emmanuel. Então a razão calcula, ela cataloga o que foi calculado, ela compara o que foi catalogado, ela analisa o que foi comparado. Então calculou algo que pode dar certo segundo a minha necessidade. E após calcular, catalogou cada coisa que foi calculada que pode nos trazer um benefício. Agora vai comparar o que foi catalogado, para ver qual que vai ser a primeira, a segunda e assim por diante. Depois vai analisar como colocar isso na prática para ter maior proveito. E agora, após preparar a ambiência, agora vamos evocar ou invocar a virtude, para dar vida, para criar a situação, para edificar aquilo que se cria, para alimentar a criação e para iluminar a própria criação. É mais ou menos assim. Aqui estou eu, espírito, e algo do meu espírito formou a nova personalidade. E aqui estou eu, personalidade, às vezes perturbadinha pela presença do meu inconsciente. E ao mesmo tempo permeada pelo meu superconsciente.
Do superconsciente as virtudes, do inconsciente a virtude que está desperta acordando a outras tantas, mas a maioria estão dormindo no meu inconsciente. Então eu preciso encarnar virtudes que viajará do superconsciente, iluminando o inconsciente e principalmente o consciente onde eu estou criando. E eu estou comunicando também com o subconsciente, que já pode estar lá, pensamentos perturbadinhos, convidando-me à ociosidade, por exemplo, a situações que lesariam o meu semelhante. E após um diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais, segundo Joana de Ângeles, eu vou convidá-las a mudar o curso. A desonestidade para ser honestidade, o desespero para transformar-se em esperança, porque eu estou encarnando a honestidade, a esperança. E a esperança, segundo Joana de Ângeles, é a presença do amor na criatura humana. Então, a doce presença do amor. E a autora disse que antes do amor não existia a criação. Então, antes da criação que eu estou levando a efeito também, sem o amor, não vai acontecer. Então, antes dela, o amor que eu vou colocar em movimento. E Bezerra de Menezes fala que a cura do ser humano vai depender da quantidade de amor que ele colocar da fonte inesgotável que ele traz na sua própria consciência. Para que haja a cura, porque não são os seres cósmicos, nem os espíritos, nem encarnados que vão curar nossas doenças. Somos nós que as criamos que vamos fazer isto. E ao mesmo tempo eu vou envolver em vibrações de amor, que ao mesmo tempo é a lei, a virtude e a vitalidade. Então, se uma emoção precisa nutrir-se de vibrações na frequência X, a tristeza da presença da alegria, a dúvida da presença da fé, então eu vou vitalizá-la, a dúvida com a fé, vitalizar a tristeza com a alegria e ao mesmo tempo a lei para transformá-la na própria alegria, na própria fé, se assim elegermos. Quando fazemos isso conscientemente, eu começo a atuar com a minha razão e depois comunicando com a minha essência para criar a situação. Então, do meu consciente, que é a mente, até a superconsciência, eu vou iluminando esse pessoal que está no meu inconsciente, as paixões, traumas e conflitos, dúvidas, desesperos, desenganos, insatisfações, que criam as doenças autoimunes, a começar pela lúpus, pela doença que nós chamamos de Alzheimer, Parkinson, os derrames cerebrais, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica e tantas outras doenças autoimunes, que começam por um processo de autoculpa, de autopunição, de autoobsessão. Agora, convidando as imperfeições morais a mudar o curso, eu começo a cura da causa. E com certeza vai desaparecer os efeitos no meu universo subconsciencial, que define o meu comportamento, porque vai ser um comportamento novo, que vai visar o aproveitamento total da energia, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo. O que pode acontecer em menor monta é eu economizar dinheiro, porque eu vou usar a casca da banana que antes jogava fora, sem saber que estava jogando mais de 60% de potássio na casca. Vou pegar o interior da casca e fazer uma bela máscara para o meu rosto e deixar por 1 hora para vitalizar a minha pele, para que ela tenha menos rugas, se for o caso, se vocês ficarem assombrados com os pezinhos de galinha, aquela coisa toda. Mas se deixar mais de 1 hora, ela pode comer a minha pele, pode roer. Para uma verruga, tudo bem, eu coloco uma porção em cima da verruga, coloco um agaço ou um micropole para segurar por 24 horas, tiro, põe mais uma vez, na 4ª vez a verruga já começa a desencarnar e cai.
Então, se for a máscara ou se for para recuperarmos o nosso intestino, a nossa flora intestinal, ou até de um animalzinho que está passando pelo processo, eu raspo e coloco na comida dele, ou, no meu caso, eu posso comer diretamente. Se quiser também, eu posso triturar a casca e fazer, ou colocar na massa do bolo. O bolo, com a presença da casca, vai ficar mais saboroso, não fica ruim e mais enriquecido em potássio. Ou transformo numa geleia para passar no pão, que fica uma belezura também, e etc. Então, quando cai a acerola verde do pé e eu não sei que ela, a verde, tem 60% até 100% mais vitamina C do que a madura, eu jogo fora. Quando sei, coloco algumas verdes junto com a outra no suco, não vai ficar lá tão ruim, e eu posso educar o meu paladar para tomar o suco sem o açúcar de má qualidade. Se o açúcar for de boa qualidade, posso colocar um pouco se ainda não tenho a estrutura treinada. Então, o não desperdício e ao mesmo tempo o aproveitamento total e o nos esforçarmos para fazer o máximo com o mínimo, porque o que tem fome não é o estômago. A fome, a saciedade está na boca. A maior parte da vitalidade dos alimentos se extrai por meio de mais de 35 milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca, dependendo da harmonia que o elemento está na hora da mastigação. E mastigar mesmo a água, mesmo o suco, pelo menos umas 5 vezes, que o abrir e fechar a boca, abre-se essas glândulas e elas começam a absorver a vitalidade dos líquidos. Só para que vocês tenham uma ideia disso, se estiver descompensados emocionalmente, coloca a água da paz que Chico Xavier dizia na boca e comece a mastigar. Vocês percebem que a vitalidade da água pacifica as emoções. A respiração pacifica as emoções, porque o ar entra pelas narinas, não pela boca. Sensores sutilíssimos na intimidade das narinas carreia a vitalidade do ar, o evangelho que está no ar, para acalmar as emoções. A mergulha no campo vital, no campo emocional, no campo mental, pelo simples processo de respiração. O ar que atravessa os pulmões e mergulha na corrente sanguínea vai pacificar a emoção presente nas células, que às vezes esteja perturbando as próprias células, ou as sensações, ou sentimentos, ou até os instintos, que deveriam estar governando harmonicamente as células. Então, um simples processo de respiração acalma as emoções e, ao mesmo tempo, capacita-nos o potencial criador que está na própria mente, na consciência, a sua manifestação. E, ao mesmo tempo, quando relaxamos pelo exercício da respiração e da alegria de viver, a alegria tem a função de abrir espaço no nosso psiquismo para que a natureza, para que o Cristo e Deus, que está em tudo, entrem. E, ao mesmo tempo, o Deus que está dentro saia. Então, a alegria é uma entidade, uma virtude que faz esse processo. A piedade nos transporta para dentro dessas estruturas ou dentro dos assistidos. A autoconfiança nos permite enxergar os potenciais em nós para entrarmos com segurança. A compaixão nos permite, estando dentro do outro ou dentro dessas estruturas, ver os seus potenciais e ativá-los. E amor é quando eu saio de dentro das estruturas ou dos seres assistidos e crio as condições para que eles se qualifiquem, para que eles se despertem, para que eles gerenciem a própria vida. Você poderia só entre piedade, compaixão e compreensão? Vamos lá. A piedade é uma virtude, uma entidade que nos mostra o ser que está em sofrimento, alguma coisa que precisa de assistência em nós ou fora de nós. Então, se em nós, ela vai nos colocar na intimidade de uma tristeza, por exemplo, e convida a alegria para, a partir daí, transformar a tristeza em alegria também. Ao mesmo tempo, a compaixão, estando dentro da estrutura, como uma transfusão de alma
da minha consciência para lá, através da piedade. A compaixão enxerga os potenciais daquilo que eu quero transformar e ativa os potenciais. E o amor, a doce presença do amor, a esperança que vai dar certo, que vai melhorar, vem como assistência primordial, trazendo a matéria-prima que vitaliza e a lei que reordena. Então a segurança é a entidade que vai transformar a insegurança, a ansiedade, e ao mesmo tempo, além de transformar a insegurança, que é mãe da ansiedade, que é filha do medo, eu trago a coragem para transformar o medo, para que ele geste não a insegurança, a ansiedade, geste a autoconfiança. Joana de Ângeles, a paciência gesta a autoconfiança. E a autoconfiança, que quer gestar alguém parecido com a mãe, gesta mais paciência. Não é lindo? Virtude gestar virtudes? É Joana de Ângeles. E eu não vou discutir com esse espírito. Ele segue o Cristo há mais de 2000 anos, só que temos notícia nessa espaçonave chamada Terra. Então, virtudes são estados de consciência que está no superconsciente, e aqui está no centro da consciência individual, está a alma, no centro da personalidade. E eu posso estar lidando com alguém mais experiente dentro de mim, mas alguém brincalhão, alguém mais jovem, alguém quase enfurecido, alguém preconceituoso, alguém com sensações e sensibilidade feminina, alguém com conhecimento da natureza. Então tudo isso está em mim. E eu preciso conectar-me com isso, potencializar esta, transformar aquela, e é mais ou menos assim quando eu quero. Eu crio um ambiente harmônico, onde eu sou o centro consciencial, o Cristo encarnou em mim, porque são as virtudes do Cristo interno, encarnando na minha realidade, frações, mas eu quero trabalhar em harmonia com tudo que existe em mim. Eu não estou mais enxergando sombras. Sombra, ausência da luz. A luz chegou. Então não existe mais sombras em mim. Existe alguém menos experiente a serem transformado em mais experiente. E eu não envergonho-me de quando fui canibal, de quando fui um déspota, porque era o que eu era naquele momento. E agora, o que eu quero ser a partir de agora? O amor, a partir de agora, cobre a multidão de pecados, transforma a multidão de equívocos. Então, cada pensamento me conecta com todas as minhas vivências. E todas as minhas vivências começam a ser ressignificadas conforme o pensamento em vigência. Então, estou em conexão com o superconsciente, pegando referenciais, iluminando o subconsciente que altera o meu comportamento, pacificando o meu inconsciente e ao mesmo tempo interagindo com o entorno. De modo que o projeto para que eu faça isso chama-se oração. E aí estou eu orando. Não precisa ser nessa posição. Isso é a posição que ficou simbólica. Eu estou orando, eu estou presente na ação. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Eu estou ali inteiro, eu e o alimento dialogando. O que eu tenho para ofertar a ele no processo de evolução e o que ele tem de expertise para ofertar a mim. Se for uma cenoura, por exemplo, ela tem a habilidade fantástica de nos ajudar a reconstruir a visão física pela vitamina A que está presente na sua estrutura. Se for a acerola, a laranja, o limão, eles podem me ajudar se eu trouxer para dentro do meu organismo 1 hora após a refeição. Terminou de comer e chupou a laranja, jogou a laranja fora, complicou a digestão, fermentou, vai apodrecer e não vai virar coisa alguma. 1 hora depois, o suco gástrico, as enzimas na mastigação, já preparou os alimentos e ele já está indo para o duodeno, para os intestinos finos. Agora eu trago, ele vai ajudar a carrear a ferritina, principalmente para o interior de minhas células, numa média de 50% a 60% mais que se não tivesse a vitamina C, sem açúcar. Com açúcar do limão, se não der certo, está muito azedo, coloque a frutinha do milagre na boca, que parece uma siriguela, mastiga, e após mastigar uma simples frutinha, tudo que você
trouxer para dentro do seu universo, quando traz no seu paladar, já não é mais azedo, já não é mais amargo. Então pode comer o jiló, vai estar docinho, pode chupar o limão como chupa-se laranja, docinho. Passou no Globo Repórter outro dia a frutinha do milagre. Então, se ainda não tem o paladar educado, porque o limão eu tomo, coloco na boca, e inicialmente parece azedo, daqui a pouco ele fica docinho. Faça o teste para vocês verem. Coloque um pouquinho de limão e intencione ele mudar a estrutura. Ele vai ficar com a estrutura que você determinar, porque a mente é que vai alterar as moléculas. E se eu pegar uma porção de átomos de carbono e fazer uma molécula do carvão, do grafite, e eu pego a mesma molécula, mudo a estrutura da molécula, dou uma nova conformação molecular, ela vira diamante. O diamante artificial, sem alterar a quantidade dos elementos, mas alterando a posição. Se eu mudo a posição mental, eu posso mastigar uma mamão e sentir o sabor de maçã, porque os átomos são os mesmos, e assim por diante. Acontece nas questões de hipnose? Exato, porque quando você hipnotiza, você tira o comandante do consciente da pessoa, e você encarna você no consciente da pessoa, e evoca o superconsciente da pessoa para falar o que você quer que seja. Então agora o que você ordenar, então essa cebola é maçã. A pessoa morde na cebola e sente o sabor de maçã, porque quem define isso são os sentimentos. O sentimento que está ali qualificado, que vai criar a realidade a partir de uma matéria-prima qualquer. Por exemplo, se você pegar uma argila, você pode fazer um tijolo, você pode fazer uma telha, você pode fazer uma porcelana de alto nível, dependendo da sua habilidade, da qualidade da argila e dos instrumentos que tem à sua disposição. Então eu estou aqui, reconheço, porque só posso mudar aquilo que reconheço. Está doendo, está dilacerando minha alma a fibromialgia. E dilacerando o meu corpo também. Às vezes no corpo não aparece nos exames, mas a perturbação está ali porque está doendo, está dilacerando, eu estou sentindo, então eu não nego a dor. Agora o processo de autoculpa, de autopunição é que gera a fibromialgia. E se ela permanecer, ela vai começar a destruir a capa, o que nós chamamos de bainha, dos nossos nervos. E destruindo esse encapsulamento dos nervos, chamamos de esclerose múltipla. Eles vão ficando sem proteção e nós vamos perdendo movimentos e a coisa vai complicando. No caso do Parkinson, eu deixo de agir, eu deixo de atuar, começa a enrijecer. E começa a enrijecer, começa a morrer, eu começo com tremores. Quer dizer, eu estou expulsando o povo porque não tem trabalho. No caso do Alzheimer, eu não sirvo mais para nada, a sociedade não me quer, meus filhos não me querem, então eu não valho nada, e eu começo a matar as minhas células nervosas, e eu começo a esquecer, às vezes esqueço de tudo que passou, às vezes esqueço e fico apenas com a memória de agora. Passou de um segundo, eu já não sei quem você é. Quem você é mesmo? Fulana. Quem você é de novo? Pergunto, já não sei. Ou tem casos que a pessoa não consegue criar mais nada, mas lembra de tudo que criou. Tem casos que ela esquece de tudo que criou e cria só coisas novas a partir daqui. Depende da situação de cada um. E no caso de várias outras doenças autoimunes, eu estou agredindo, expulsando os elementos que compõem a minha própria realidade, só que eu não quero isso. Eu quero consertar isso. Então eu reconheço e começo a mentalizar um ser saudável no lugar do enfermo. Joana de Ângeles. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, vendo-se recuperados, assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Essa infinidade de informações está apenas em 2 parágrafos da página 348 do livro. Está todo o processo de autocura. Então, quando eu tenho essa intenção de pacificar o corpo, antes pacificando as emoções, eu dialogo com as emoções, com os órgãos, com perturbação enfermiça, como diz a autora, eu vou falar do Evangelho Divino aos meus órgãos, que são vivos e educáveis, como nos ensina Emmanuel,
E com esse diálogo de ternura e amor, ternura é uma entidade, amor é a fonte de todas elas. Então eu posso escolher no amor o que eu preciso para a ação. Então se o órgão está perturbadinho, eu vou transformar o amor em força vital, porque ele gera a vida, ele nutre a vida. Se eu precisar de hormônios, eu vou gerar a lei que organiza e mantém a vida. Então nesse diálogo terno de ternura, imagine pegando nos braços uma criança recém-nascida, um animalzinho recém-nascido, uma planta tenra. Esse cuidado é ternura. Então envolvem vibrações de amor, tanto as imperfeições morais, nesse diálogo terno e amoroso, os órgãos com perturbação enfermiça, as imperfeições convidando a mudar o curso, como eu disse, de tristeza para alegria, de dúvida para a fé, de desespero para a esperança. O órgão a que volte à normalidade, porque os instintos, que são pequenas almas que os governam, trabalham em perfeita harmonia. Se eu tiro a perturbação do comando, só fica a harmonia. Então que volte ao estado de harmonia, ao estado de saúde, que é o seu estado natural. E se eu souber, eu vou mergulhar dentro do órgão e começar a conversar com os tecidos. Aí eu começo imaginando um tecido conjuntivo, por exemplo, as suas 4 subdivisões. E se for a estrutura óssea, de repente eu quero mergulhar na intimidade da medula óssea e ativar as células tronco para a composição de qualquer tipo de tecido. Então veja a belezura de um dos tecidos, das subdivisões do tecido conjuntivo, que tem o tecido ósseo, o esquelético e agora o cartilaginoso, desculpe, e o tecido sanguíneo. Então agora eu estou mergulhando dentro da fábrica do sangue, no interior da medula óssea. Onde tem mais? Nos fêmures, na bacia. Eu estou dentro da medula óssea, convidando as células tronco, no meu caso, para consertar a minha coluna de cima a baixo. Mentalizei a coluna saudável, a função para que eu gostaria que ela fosse saudável e depois sendo fiel para aquilo que programei. Então, se eu quis uma coluna para tal, a coluna não é para fazer movimentos para pegar algo no chão. Quem pega algo no chão é a perna que abaixa e eu pego algo no chão e levanto. Então eu preciso fortalecer os músculos. Eu posso usar as mesmas células tronco para o fortalecimento muscular, para ajudar a minha coluna. Mas eu quero pegar um livro na estante. Passou dessa altura do ombro, não se faz esse movimento que vai perturbar a coluna. Eu coloco um banquinho e pego com a mão na altura do ombro, para não prejudicá-la, porque eu prometi preservá-la usando adequadamente. Mas ela pode fazer certos movimentos? Podemos fazer certos movimentos com ela no processo de aquecimento, de alongamento, onde eu posso colocar aqui agora, só não vou fazer isso por conta da roupa, e colocar a minha cabeça no meio das pernas. Ou colocar o meu pé, e se você ficar com a cabeça aqui, eu chuto você aqui. Levar a perna e pegar aqui. Mas isso eu consegui num processo de mergulho dentro da minha musculatura, dentro da estrutura óssea, para criar a flexibilidade e resistência, para que o meu corpo tenha leveza, a suavidade e obedeça nos movimentos. Mas para isso eu preciso dar ao meu corpo alimentos vitalizadores e não apenas encher o estômago de alguma coisa. Então nutrir o corpo não significa trazer alguma coisa para dentro do estômago. Vai depender da qualificação dos alimentos, do que eles sabem fazer e ao mesmo tempo da minha postura no pensar, no sentir. Por exemplo, esse moço bonito, veja, olha para ele, vou te entregar agora. Ele reclama dos alimentos, certos alimentos, e às vezes dá até umas palavras descortês. Quando você faz isso com um alimento, vamos supor que tem 10 à mesa, você perturba os 10. Você pode escolher o que você mais ama, ele vai estar perturbadinho com a mesma palavra que você falou do primeiro. Você ama comer jiló com a boca boa, não ama?
E quando você faz uma declaração descortês para o jiló, você perturba todos os demais alimentos que estão à mesa. Não adianta vocês comer nenhum. Você pode sair, se ficar sem comer, o prejuízo é menor. Então, se você diz para o jiló, você é bonitaço, mas eu ainda não tenho educação no meu paladar para relacionar harmonicamente com você. Então eu gostaria que a sua energia viesse aqui através do tomate. Tomate já dá para encarar, né? Essa fruta tão bela. Não gosta muito também não, mas já dá para... Sem sal, sem óleo, dá para encarar? Comendo como fruta, pegando o pé. Mas o que você vai pôr no seu tomate? Se você pôr limão, não vai resolver, não vai ajudar você a extrair o licopeno. Se você pôr vinagre, piorou. Agora, se você pôr um azeite de bela ou de alta qualidade, 0,2 de acidez, principalmente feito na Espanha, Portugal, que eles sabem como fazer, não os que fazem aqui só para ganhar dinheiro, mas sabendo fazer por amor, agora você vai ter como tirar o licopeno do tomate. Do contrário, você vai ter que cozinhá-lo em alta temperatura, acima, às vezes até dos 100 graus, numa panela de pressão, dependendo do que você pretende, mas nos 100 graus já dá para... E quando você for cozinhar, foi a fervura, não adianta deixar fogo alto, só vai evaporar a água mais rápido. Então deixa o fogo baixo, e quanto mais baixo, mais belo o produto que você vai extrair. Agora, como o molho do seu macarrão já vai ficar bem interessante, não fica? Você mesmo fez o molho e coloca lá para dar um tchan. Está pronto o molho, você extraiu a casca, você extraiu as sementes, ficou a polpa, cozinhou, peneirou, e agora vai dar uma fervura. Você coloca lá um galinho de manjericão dentro do vidro que já foi esterilizado, coloca o molho ainda quente e abafa o caso, fecha. Depois pode cozinhar o vidro mais um pouco, e aí guarda, você, na hora do seu macarrão lá, você tem um polvo de boa qualidade e com um leve aroma, que a gente gosta como tempero. Já? Porque nós estamos criando. Quando nós estamos pensando, a gente está criando o próprio molho. Eu falei provocando ele, mas todo mundo, a minha boca está cheia de saliva. E se tem saliva, ela já está gerenciando o que eu criei, porque eu crio átomos. Kardec, Livro dos Médiuns, eu crio alimentos. Então nós comemos jiló, porque eu comi jiló, não sei se você comeu, eu comi o tomate, eu comi azeite. Se você tomar 2 colheres desse azeite que eu te falei, 2 só, um cálice de suco de uva Bordeaux, não é qualquer suco, nem qualquer uva Bordeaux, um cálice, não é um copão, um cálice por dia, e de 2 a 3 limões orgânicos, você vai ter 30% da sua longevidade aumentada. Mais ou menos 20 anos, quem tem 100 anos mais ou menos, quem tem 80 anos mais ou menos, 75 anos, você vai alongar na tua vida. E além de ter o corpo rejuvenescido, porque você vai rejuvenescer as próprias células só com a presença de o suco de 3 limões por dia, sem açúcar, ou natural, ou na água. Espremeu, tomou, não tem esse negócio de espremer e deixar para daqui a pouco. Espremeu o suco de laranja ou de limão, meia hora depois, perdeu 75%. 1 hora depois não serve mais para o corpo. Entendido? Então faça uma declaração de amor para o jiló, para quem se ainda não tem dificuldade, passa a sua energia aqui para o abacate, para o outro que eu tenho mais facilidade, que eu vou trazer você para cá. Entenderam? Então vamos lá. Então já fiz o meu planejamento, agora aqui estou eu, à vontade ou o Cristo em mim. O que eu tenho à minha disposição? Tenho a mente, que é um laboratório de recursos inesgotáveis. O que eu tenho de capacidade criativa? O meu pensamento. E o meu projeto? A oração. Então a vontade está a serviço da minha consciência, que é a fonte inesgotável. A mente é uma fonte inesgotável também. O pensamento traz recursos inesgotáveis e a oração é o mais perfeito mecanismo de planificação, segundo Joana de Angelis. A mais potente alavanca no processo da autocura. A que coloca a energia ou a bioenergia em movimento e qualifica a energia, porque na oração
eu estabeleço o encarnar de muitas virtudes. Eu estou planejando o exercício da paciência, da compaixão, da tolerância. Por isso que essas virtudes qualificam os fluidos que nós chamamos de bioenergia. E agora, aqui estou eu, a alma consciente dessa realidade, buscando os meus próprios recursos através da oração. E temos em nós, de fato, a força, a fonte e a força inesgotável dessa bioenergia. Ficou mais ou menos claro? Então vamos agora questionar o que a música pode nos ajudar nesse processo, que vai trazer recursos vibracionais. Por exemplo, segundo o Espírito Rossini, na Revista Espírita, há 3 concepções que precisamos considerar no espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. A ciência tem a função de nos esclarecer quanto a ele, explicar que ele é força, vitalidade e vida. E a virtude é a função de nos educar, porque é com a construção das virtudes que nós iluminamos a nossa própria consciência. Por isso que Joana de Anjos, na obra Entrega-te a Deus, como eu disse, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, ou seja, a construção ou o aprimoramento das virtudes. Mais ou menos claro? Então pega o microfone já para perguntar, já pergunta para todo mundo ouvir. Quando você fala da reencarnação na alma, essas outras são as personalidades das outras etapas vivenciadas, cada uma com o seu conjunto de experiências daquela época. Momentaneamente, cada uma delas tem o direito de assumir esse comando ali, ou esse comando é totalmente desse ser que está no momento? A autoridade máxima é da alma encarnada como centro da consciência individual. Agora, se ela não fizer o mínimo para pacificar as outras e contribuir para a evolução das outras, elas têm o poder e têm autoridade para assumir. Por isso nós chamamos de auto-obsessão. Sim. Então, se a alma estiver produzindo a harmonia para transformar a raiva, a harmonia para transformar a imaturidade, a criancice, e ao mesmo tempo enriquecer o já maduro, o conhecimento da natureza, a sensibilidade feminina, o não preconceito, nenhuma delas assume. Elas estão presentes e interagindo sem perturbar. Mas se a alma não produzir isto, aonde a perturbação chega? Por que nós tomamos psicotrópicos? Para criar uma barreira para esse povo não assumir. O psicotrópico vai criar uma barreira entre o corpo vital, que está gerenciando diretamente o corpo biológico, e o corpo emocional, onde esse pessoal está, para que elas não assumam o consciente, ou que perturbações do meio não adentre mais o mundo emocional e perturbe mais as minhas emoções que já estão perturbadas. O psicotrópico é para isso, são bloqueadores na tela etérica, quase que petrifica a tela, assim como o fumo, o álcool, as drogas, faz isso também, né, amortecendo ou hipnotizando certas situações. Mas no caso do pensamento, um pensamento negativo tem o poder de todas as drogas e um tanto mais de destruição se negativo. Pensamento negativo. Então ele pode destruir a tela etérica num relance, formar buraco nela e etc. Enquanto o fumo vai petrificando, a ponto de eu transformá-la num casulo, e se eu fumar durante 50 anos, eu vou ficar dentro de um casulo 50 anos após o desencarne, segundo Divaldo e Joana. E por mais que alguém ore por mim, porque eu vou precisar do tempo. Alguém pode orar, pode ajudar, mas eu vou ficar o tempo equivalente ao vício construído, segundo esses dois autores. Eu estava compreendendo, porque para mim, vamos por atenção 7, né? Com a outra e tal. Cada uma delas para mim, por isso que eu não compreendi, porque para mim cada uma delas, vamos por a feminina, ela tem os seus valores nobres, mas também tem os conteúdos conturbados. Então, para mim, por isso que eu não estava compreendendo. Exato. Por isso que numa só alma, por exemplo, eu posso encarnar frações de todas elas. Criei um link. E tudo que eu transformo dessa fração, envio para... Vamos dar um exemplo. As personalidades múltiplas vem disso aí também? Vem disso aí também. Vamos só dar um exemplo aqui. Depois passo o microfone para ela. Então veja.
Vocês são investidores. E eu tenho uma empresa que vocês vão investir. Então vocês investiram conteúdo, mas não estão presentes na minha empresa. E tudo que eu construir, eu vou enviar a vocês dividendos para que o investimento de vocês tenha valido. Então o que essas personagens vivenciadas em outras épocas é como se elas investissem um tanto na atual. E até certo ponto elas são protetoras da atual se ela estiver fazendo o mínimo. Se não fizer o mínimo, elas começam a ser obsessoras, porque elas começam a chicoteá-la como se ela estivesse ociosa e assim por diante. E elas podem assumir o comando, a raiva, por exemplo, e fazer um desastre por aqui. Lesar tecidos, destruir até o próprio corpo. Porque num ataque de fúria eu posso matar o corpo. Num ataque de preconceito eu posso ir para a cadeia. Se o preconceito assumir, eu posso falar uma palavra indevida e segundo as leis me enquadram e eu posso perder a minha própria vida e assim por diante. Então eu preciso estar criando a ambiência harmônica, reconhecendo essas chamadas sombras e iluminando-as com as novas atitudes. A cura só acontece nisso. Por isso que me libertei de todos os psicotrópicos. Praticamente 25 doses num só dia. Imagine se uma dose de um Artane já trava a sua língua. Imagine 25 doses. 6 doses de um remédio chamado Depaquene, como vasodilatador, que destruiu o meu fígado e petrificou a minha vesícula. E eu não sabia que fazia isto. Então, com a construção de algo mais harmônico, não lá grande coisa, mas o mínimo que eu consegui fazer, já comecei a pacificá-la e tê-las como protetores e não mais como agressores. E no início, nunca esqueço, chegava algumas me acusando. E eu já sabia, falei, eu não tenho nada a ver contigo, com o seu sofrimento. E eu nasci nesta encarnação. E torça para que eu dê certo, porque eu nasci para tentar ajudar você a ser mais pacífica. Agora torça para que eu dê certo, porque senão eu e você vamos para o abismo. Você já está querendo me levar. E era assim que eu conversava, e ainda às vezes converso com essas imperfeições quando elas vêm me acusando e querendo dilacerar a minha própria vida, convidando-me a desistir da vida. E eu, com a lucidez que já me é própria, eu penetro a minha consciência na consciência dela nesse diálogo terno e amoroso e mostro as minhas reais intenções. Falo, não sou o que gostaria, não sou ainda o que eu gostaria de ser, mas esta é a minha intenção. Agora, se você me ajudar, nós vamos conseguir. E ela abraça a causa e a gente se torna mais forte. Mas quanto mais eu nego e quero chegar na casa espírita, querendo me livrar do chamado obsessor, que na maioria das vezes sou eu. O próprio Kardec identifica isso. Não, raramente ou na maioria das vezes, somos nossos próprios obsessores. Agora, se eu reconheço isso e faço alguma coisa para mudar, daqui a pouco eu saro de todas as doenças. Como é o nosso caso, que em julho desse ano completaremos 22 anos sem medicação de espécie alguma. De espécie alguma, nem algo físico, nem psíquico, nem espiritual. Somente a mudança de conduta. Com todo respeito, eu não fico mentalizando o medicamento para curar o meu corpo. E eu mudo o meu comportamento e o comportamento cria o medicamento para imunizar o meu corpo. Antes eu fazia isso, orava, transferia para a minha consciência, pedia pronto para os espíritos, porque é isso que nos ensinavam na oração. Aí vem Emmanuel jogar farinha no nosso ventilador, um banho de água fria, porque ele fala, louvar, meu filho, é na ação. Não é cruzar as perninhas, recitar mantas, fazer isso. Não é isso. Meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também, disse Jesus. Sede vós outros meus imitadores. Então o que eu posso pedir, que é a segunda etapa da oração? Trabalho. Bênçãos, que significam oportunidades de trabalho no bem. Antes eu pensava que bênção era uma coisa pronta. Aí vem Emmanuel de novo e Ramatice e joga outro balde de água fria. Bênçãos significam beneplácito, oportunidade de trabalho no bem. E o bem de todos é o eterno princípio, no dizer de André Luiz. E agora, trabalhar, como eu disse ontem, é agradecer. Colocar a dádiva e transformar no pão que consola, que esclarece, que conforta, etc.
Mais alguém? Pode levar o microfone. Isso. Sebastião, nós podemos trabalhar essas personalidades, desenvolver para que a gente possa progredir, evoluir, tanto nós quanto elas. Mas nas reuniões mediúnicas, muitas vezes os médiuns permitem que essas personalidades se manifestem também. Esse é o animismo. E qual é a atitude, por exemplo, dos coordenadores que fala que isso é animismo, você tem que parar com isso e tal? Ou seja, na verdade rechaça esse afloramento dessa personalidade, não permitindo que possa trabalhar. Por isso que a ignorância é a pior trava, a pior causa do sofrimento humano. Porque tudo é espírito. Tudo. E conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa se é meu ou se é do outro. Atende-se primeiro e pergunta depois. Então, se a entidade representa a consciência de todos os médiuns e até dos espíritos, naquela única manifestação, é o que menos importa. Tudo precisa, como Kardec nos ensina, ser orientado com o mesmo amor. E onde ele narra e sintetiza no Evangelho. Qual o pensamento? Que pode ser uma forma de pensamento. Qual o sentimento? Porque pode ser uma emoção. Qual o coração suficientemente perverso para resistir o doce contato do amor, se expressando como caridade no processo de iluminação? Então a gente assiste uma entidade que pode ser do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, pacificando todas as demais de nós mesmos e o entorno, porque quando um médium se manifesta e os outros estão atentos, a lição não é só para ele que está manifestando, não é só para a estrutura que está manifestando, é para todos que estão presentes e até os que não estão presentes também. Então isso nós passamos várias reuniões observando isso e percebíamos que cada manifestação traz a soma de todos os tormentos semelhantes daquele grupo que está sendo assistido, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E quando sabemos fazer isso, a gente percebe, após uma orientação que antes chamávamos de doutrinação, hoje de evangelização, que todos os médiuns se sentem bem após um trabalho bem feito. E principalmente se a lição é para nós e nós mudamos o nosso comportamento no dia a dia, porque nós vamos para casa no mínimo com a pulga atrás da orelha. Viu como aquele espírito se manifestou, falou que desencarnou nessas condições, e se nós não mudarmos as nossas condições, vamos ficar em situação semelhante. Por isso que Kardec, como eu disse na obra O Céu e o Inferno, melhorados os homens, começou a investir no animismo, evocando a consciência do indivíduo. E veja, o indivíduo encarnado, tudo bem, evocou a consciência. Se a gente pensa que ele que está tudo encarnado, então evocou ele próprio. Mas na obra Céu e Inferno, o moço já estava desencarnado. E após aliviar, agora evoque a consciência evoque o espírito do próprio indivíduo. Mas já não era ele, se fosse o todo encarnado. Então ele percebeu que era uma fração. Então evoque a essência, para que a essência venha iluminar essa parte que está perturbadinha. Porque a sua função foi aliviar. Agora evoque o empresário como consultor de empresa, muda o seu comportamento na condução dos seus funcionários, na condução da sua própria empresa. Porque a função do consultor de empresa é esta: pacificar os elementos envolvidos, tanto o empresário, quanto os funcionários, quanto distribuidores, quanto clientes. Então, harmonizar a coisa. Então, quando sabemos disso, as reuniões mediúnicas atualmente, se continuarem pensando que está doutrinando outros espíritos, vão acabar. Mas se perceberem que está manifestando a si próprios e outros espíritos também, elas vão prevalecer ainda por um bom tempo. Até que tenhamos a condição de, no meio da rua, como tinha o Parafuso em Três Lagoas, um moço que tinha seu apelido, de repente ele começava a rodar no meio da rua. Você percebia que ele recebia a entidade, ele mesmo doutrinava, ele mesmo encaminhava. Terminava a reunião, ele seguia. E às vezes ele parava perto do Guilherme, o Guilherme estava meio perturbadinho. Ele puxava, fazia o trabalho.
e ninguém percebia o que o moço estava fazendo. Era apenas um mendigo. E não era. Fez um trabalho belíssimo. Então deu para entender? Então o que menos importa se é animismo, se não é. São entidades, são seres vivos, são entes vivos que precisam de direção. Sebastião, acho que chegou aquele momento nós conversamos no intervalo. E nós estávamos conversando sobre o condomínio espiritual. Que Antônio Hermínio de Miranda, ele fala que nenhum ser encarnado foi substituído o espírito e depois de acho que 40 anos ele retornou e ele se deu casado com 3 filhos e não lembrava de mais nada. E no outro caso tinha uma mulher que várias entidades entravam e saíam do espírito dela. E nesse caso elas falam assim, aqui é tipo um condomínio, cada um tem o seu momento de entrar. Agora sou eu, depois será outro, tem outra personalidade. Acho que cada bem esse momento para você dar uma explicação para a gente. Foi por esse e outros motivos que perdemos o espaço em 2 emissoras. Após 14 anos de relacionamento. Por isso, hoje, a partir da semana que vem, eu creio que a nossa emissora já vai estar no ar, que é a TV Web, o Despertar da Consciência, dentro do nosso próprio site. Mas a gratidão profunda a essas emissoras que nos possibilitaram chegar onde chegamos. Então vamos lá no caso, o que é animismo na obra? Uma entidade chegou para outra, a entidade desencarnada, para a encarnada que tinha problemas psiquiátricos, a perturbação dessas múltiplas realidades no seu próprio condomínio. E ela disse: eu preciso que me empreste o seu corpo por 100 dias. Se você me emprestar, eu te dou assistência espiritual e dou assistência para o seu corpo, te entrego daqui 100 dias o seu corpo consertado, o seu psiquismo mental, perispiritual e físico, e você em condições para harmonicamente tocar a sua vida. Fechou o contrato, ela assumiu o corpo, consertou a realidade. 100 dias depois, devolve o corpo em condições. A moça se encoraja, porque antes, naquela situação, nem namorar, como que achava o namorado, e um ataque epilético em qualquer momento, em qualquer lugar. E agora ela casa, engravida e depois se apavora porque tinha medo de dar à luz. E ela falou: sem problema, já que nós somos amigas, na hora do parto eu assumo e tenho bebê. Foi uma bela parceria. E na obra Diversidade dos Carismas, na obra Condomínio Espiritual, ele mostra que um espírito pode animar vários corpos, se tem habilidade para isso. Todos nós estamos dentro de Jesus, ou Cristo. Ele está animando todos nós. Bezerra de Menezes fala que Jesus está encarnando algo a mais no comportamento de cada um atualmente. Então nós percebemos lá, principalmente quando houve aquela festinha lá no sítio, na obra Diversidade dos Carismas, no outro dia, 2 elementos que participou da festa encontram-se na cidade. E aí, fulano, como foi a festa? Que festa? Ele insistiu, falou: nem sei quem é você, quem é você? Falou: mas você não estava lá na... Aí o Hermínio percebeu que quem estava lá ontem era o outro espírito que estava animando aquele corpo, era a vez dele. E não era personalidade, não, era espíritos mesmos. Como se fosse uma sociedade anônima gerenciando uma única empresa. Então cada um pegava por sua vez, e um não sabia nada que o outro fez. Por isso que um casa, depois que devolve o comando na outra obra, tanto tempo para o outro, não sabia, mas eu já casei, já teve filho. 23 anos depois, parece. Pois é, e tem um outro caso ainda mais interessante na obra Reencarnação, ainda com Hermínio Corrêa de Miranda. Até os 3 anos a criança era normal. 3 anos entra no processo de autismo e fica até os 46 anos com autismo. Aos 47 anos ela volta a ser normal. O que houve, será? Se o autismo é uma fuga da própria personalidade, será que os elementos do meio estavam impedindo esse espírito de fazer o que ele veio fazer? Creio que sim. E quando eles saíram do cenário, falaram: agora a área está limpa, deixa eu voltar e continuar a minha tese, que é um fato. Porque nós já percebemos casos, nós conhecemos no Rio de Janeiro agora
Nós tivemos lá no começo de junho, antes de vir para cá, um médico que tinha autismo no mais alto nível. Hoje não tem coisa alguma e é médico. Não que o autista não possa ser médico, mas ele sarou. Temos uma outra criança que na escola era o terror da escola. Mentalmente, a mais ou menos 700 quilômetros de distância, não, 400. Três Lagoas a Marília, acho que dá uns 400 quilômetros, mais ou menos. Acho que mais ou menos isso. Presidente Prudente dá 200, mais ou menos, acho que mais ou menos, às vezes menos. Dialogando com a consciência dele lá, ele foi se acalmando, etc. Depois demos um abraço físico também. Hoje ele é o número 1 da escola. O nota 10 da escola. Quer dizer, é um processo de fuga da responsabilidade. Então, se eu encorajo o espírito e crio as condições, sara. Agora, se o meio impede dele fazer o que precisa ser feito, ele retrai, é onde... E dependendo se o meio impede, ele passa a ser o terror dos pais, e daquele meio ele azuclina, como a gente fala no popular, ou atormenta as criaturas que convivem com ele. Agora, se for apenas alguém que se acovardou moralmente, ele não faz isso. É um ser apenas apático. E se você encorajá-lo, ele assume a sua responsabilidade e sara. Como faz o Dr. Sérgio Thyssen, filho do Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Como médico, ele evoca ou invoca a consciência do indivíduo e recupera em até 80% os casos de autismo. E depois não passa lá para o fundo. Falando isso aí agora, eu perguntei, eu não sabia que eu estou fazendo isso. Fazia sem perceber, né? Como meu filho mais velho. E realmente, é claro que não tenho toda essa evolução, mas eu tenho percebido alguma mudança, pelo menos temporária, quando eu faço isso, né? Mas eu não sabia que era assim que funcionava. Era aquele desejo de que melhore, de que dê certo, eu fui tentando fazer, tentando emanar, né? E realmente eu senti que às vezes que eu fiz, muitas vezes deu certo sempre. Então passa lá no fundo. Obrigado, querida. Leva lá pra gente, faz um favor. A gente vai lembrando das situações que acontecem, corrobora. Trazendo essa situação que foi colocada aqui, eu entendo que nós poderíamos chamar a pessoa que está produzindo esse efeito como se ele fosse um médium de cura. Muito bem. Não só o desejo de eu me tornar um médium de cura, me tornarei. Como fazer para obter esse grau a chegar a esse ponto? Porque existem pessoas que não têm conhecimento, não têm o estudo, produz esse efeito sem saber que está produzindo, correto? Por exemplo, eu não tenho isso já com o propósito espiritual. Eu quero formar. Como fazer? Nós sabemos que a mediunidade não é um dom, não é um castigo divino, mas uma conquista através dos milênios. Meu pai, consanguíneo dessa etapa, e minha mãe, eles tiveram apenas 2 meses de aulas cada um. Leram tudo que tinha na escola, não tinha mais nada a aprender por lá. Ele fazia conta de terra mentalmente antes do engenheiro agrimensor fazer, ele já tinha feito. E minha mãe simplesmente fazia uma oração que estancava a hemorragia de um animal, de um ser humano, sem nunca ter estudado sobre isso, nesta vida. Nesta vida eu apenas tenho o primeiro ano primário incompleto. Agora, acessando as minhas consciências de outras vidas, mais ou menos 8.000 anos de história, é que eu consegui organizar o livro. Então, se eu tenho valores morais e já consigo fazer algo belo, é porque eu já tive o conhecimento teórico. Agora, se eu não tenho nenhuma coisa nem outra e quero me capacitar para tal, a primeira coisa é buscar o conhecimento. E depois a aplicação do conhecimento para criar o que nós chamamos de comportamento moral. Então eu tenho a noção do que seria um médio de cura, essa fonte inesgotável que é a bioenergia,
Mas eu não preciso ter apenas o conhecimento disso. Eu preciso dos valores para enriquecer os fluidos, para que a cura possa acontecer ou para que eu possa interagir com o outro. Porque cura, entre aspas, eu vou aliviar a dor do outro. Agora, curar é com ele mudando o seu comportamento. Mas para que eu possa pelo menos levar esse alívio, porque se eu não levar o alívio para a pessoa que estará atormentada, ela não consegue nem fazer uma oração. Então primeiro eu tenho que desentulhar a mente dela. Agora eu não vou desentulhá-la com teoria. Eu vou desentulhá-la se eu souber o que é esse mecanismo e me transportar para aquele universo e ter valores para pacificar aquelas perturbações e devolver a ele o comando da situação. Eu vou fazer um mandado de reintegração de posse. Agora cuida para que não entre, não invada outra vez. Então é estudo, como Kardec fala, e a aplicação do estudo. Então eu tenho uma noção de que é um bolo de milho, por exemplo, e eu não tenho só noção. Eu sei plantar o milho, como eu falei, eu sei preparar a terra, sei de onde veio o milho e os demais ingredientes, de onde veio o ovo, como veio, sei de onde veio o leite, como veio, o óleo, o açúcar, o queijo que eu vou colocar no meu bolo. Mas eu preciso ter uma harmonia para lidar com esses ingredientes, porque do contrário meu bolo não vai ficar... Vai ficar uma coisa parecida com o bolo, mas sem sabor eu posso desnortear todos os elementos. Então, além de conhecer os elementos envolvidos, ter valores para interagir e transmutá-los com equilíbrio. Então, quanto maior o conhecimento, maiores possibilidades. Quanto mais amor tivermos na ação, aí não tem limite o processo de despertamento tanto do nosso universo quanto dos seres que estão à nossa volta. Esse conhecimento, ele é restrito a um grupo ou ele é de conhecimento, por exemplo, da Federação Espírita? Porque a Federação Espírita, pelo que eu pude entender, não aceita essa vertente, vamos falar assim para não agredir. Exato. Então eu queria saber por quê. Eu digo que não é a Federação Espírita que faz isso. São os espíritos encarnados que às vezes estão à frente dessas federativas. Porque o ensino é dos espíritos e não dos espíritas. E quando compulsamos obra como o Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 145, como eu disse ontem, a doutrina dos espíritos é eterna. Então não começou com Kardec, ele não é o dono do espiritismo, ele nunca disse eu sou o codificador. O codificador foi essa falange. Ele foi um dos, por sinal, o mais lúcido dos, para fazer o trabalho dele, que foi o mais complexo. Não estamos desmerecendo, muito pelo contrário, valorizando o seu trabalho. E ao mesmo tempo, na questão 628, há em tudo germes de grandes verdades. Por exemplo, na questão 144, Kardec pergunta: o que devemos entender pela alma do mundo, a alma do cosmos? O princípio da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Hoje falaríamos no qual nascem, porque não é do qual para algum lugar, mas no qual. Ele falou, isso é animismo. Porque o animismo é que prega isso. Somos filhos de uma grande alma, nascemos fora dessa alma como um Deus antropomórfico, temos a nossa experiência, volta e perde a consciência. Ele se apressa rapidinho, mas uma vez individualizados, quando retornaremos, perderemos a consciência? Jamais. Está na questão 150. Então ele percebeu que tinha um germe de uma grande verdade. Então a metade da informação está correta. Nascemos de uma grande alma, ou conforme Leon Denis na obra O Grande Enigma. Só que quando temos a nossa experiência e voltamos ao nosso estado de consciência, nós vamos perceber que não estávamos fora dessa alma, mas sim sempre estivemos dentro, porque nela existimos como seres constituídos, individualizados, vivemos uma experiência e dentro dela nos movemos. E não perdemos a nossa consciência, assim como cada uma de nossas células tem a sua consciência individual. Mesmo Kardec na questão 51 dizendo, a soma dos espíritos não forma um todo? Não compõe um mundo completo? Nesta assembleia não somos um? Mas cada um tem a sua consciência. Então o diferencial do panteísmo. E quando chegamos na obra
o livro dos médios, só a sequência das 5 obras. No livro dos médios, Allan Kardec nos recomenda ler de tudo, os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único sistema, que poderia ser o Espiritismo, nem a um único autor. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, para seguir na sequência, o ensino dos Espíritos tem como objetivo estudar o Evangelho do Cristo e colocar esses ensinos ao alcance de todos. Não disse de espíritas, disse de todos. E tem uma característica própria, 2 pontos, grifado, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, pode recebê-los. Na obra O Céu e o Inferno, a doutrina dos Espíritos congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Congraçar. Hoje em parte, no futuro uma completa fusão, que mais tarde vem no Evangelho. O amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus, que no futuro vai ser isso. Na Gênese, no capítulo 1, no item 55, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se novas verdades foram reveladas pela ciência, ele aceita, porque diante de fatos não existe argumentos. Se assim não fizer, se ele não assimilar todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas, doutrinas que progridem por evolução, ele se suicidará, cessando de ser o que é, uma doutrina que vai incorporando, porque quem ditou a doutrina? Até onde me consta, São João Evangelista era um santo da igreja, assim como Agostinho, Vicente de Paula e etc. Até onde me consta, outros espíritos eram filósofos, cientistas, livres pensadores. Então, vários espíritos livres pensadores, porque Leon Denis é que assim fala, a doutrina dos espíritos é para mentes livres, que alarguemos o seu pensamento. O próprio Kardec, através de Leon Denis, naquele momento, respondendo a pergunta. E assim não evoluiria. Exato, no contrário não evoluiríamos. E veja, todo mundo, ou quase todo mundo, aceita a obra de Leon Denis, até a última obra, onde ele, como médium, manifesta Kardec. Aí já não serve mais. Não consideram a obra mais bela dele, que é o Gênio Céltico, onde ele traz as mensagens do próprio Kardec espírito. E aí não pode, o Kardec não tem mais direito. Os outros espíritos podiam manifestar com Kardec, mas com Leon Denis já não valia mais. Quer dizer, o moço foi considerado o apóstolo do espiritismo, agora não tem autoridade moral para receber Kardec. Meio estranho, mas tudo bem. Eu, no meu egoísmo, eu magoo meu semelhante. Ele se sente lesado por aquilo. E eu desperto minha consciência do erro. Acredito que errei com ele e o lesei. Eu posso, através do meu despertar de consciência, transferir para ele esse pedido de perdão? Vamos lá, esse é outro seminário que a gente pode falar. O perdão e a autocura. Então veja, quando você fez isso, você violou uma lei de harmonia. A ele você deu a oportunidade de exercitar o não se ofender. Então, se ele se ofendeu, o problema já seria dele. Agora, o problema seu é tomar consciência disso, e quando você toma consciência, você sofre porque não gostaria de ter feito, porque agora você percebe o tamanho da lesão que você fez na desarmonia dos elementos. E quando você conserta em si a situação, se auto-perdoa, esse vínculo que foi criado, ele já envia os elementos do pedido de perdão. Você não precisa ir lá pedir perdão pelo outro, que de repente já desencarnou. Imagine André Luiz, junto com um moço que foi dilapidado pelo seu pai, o patrimônio desse moço, da família dele, no plano espiritual. O moço já tinha perdoado o pai de André Luiz, até a 3ª geração estava lá numa boa. E André Luiz preocupado de chegar e o cara lembrar. Falei, eu lembro de tudo e não estou magoado com você não. Você vê, então o problema era nosso. E se eu for até você, vamos supor que eu te ofendi, você fala, eu não te perdoo, agora o problema é teu. Porque eu já me perdoei, já me permiti, já estou me refazendo. E se você não aceita,
agora a energia fica só com você, porque antes pela ofensa e revide, nós estávamos nos obsediando. Agora você não vai encontrar mais algo em mim que vai manter isto. Então você vai ficar com isso só para você. E mesmo que ele falar que não perdoa, você vai continuar mudando e mudando ele mesmo a contragosto, porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que se acha ou se diz nosso inimigo ou nosso adversário, muda mesmo a contragosto ao toque do verdadeiro amor de quem mudou de fato. Certo? Então a primeira coisa, não fique preocupado se o outro vai te perdoar. Se você se perdoou, se permitiu renovar-se, você já está transmutando essa energia, mesmo ela estando no universo do outro. Tá bem? Sobre essa questão de energia, o que acontece, como que a gente faz num caso tipo assim, o médico tem que ver, ele chega no lugar, igual parece que a gente chega, na hora que a gente percebe o que a gente está vendo, tudo percebe, no que percebe que a gente viu, vem tudo em cima, quando é num caso dentro de uma reunião. Mas quando acontece da gente estar num lugar pesado, que a gente vê, isso vai tudo para as pessoas que estão às vezes usando droga ou estão perturbadas, e vem para tentar te ofender de todas as formas. Como repelir? Vamos lá, como gerenciar essa situação e fazer alguma coisa? Vamos lá. Então, primeiro você citou uma reunião mediúnica, por exemplo, onde você vê. Então, se foi te permitido ver, talvez você é o elemento que leva o consolo para essas criaturas que vêm, às vezes, não te agredir. Se elas vêm apenas para perto de você e não para te agredir, porque você conseguiu visualizá-las. Então você tem maiores chances de levar a palavra de consolo, de esclarecimento, para que elas possam se libertar. Então elas vieram como mariposas vêm para a luz, por exemplo. Então, sabendo que você enxergou, como se até então elas falassem, ninguém nos vê, ninguém nos reconhece, ninguém nos enxerga-nos. E agora alguém vê, alguém ouve. Então elas vêm para ser assistida, para ser. Mas se vier te agredir, por exemplo, de repente ela estava obsediando alguém, e aquele alguém, por exemplo, era o cachimbo dela, se era tabagismo, a situação. Então, se você ameaçou disciplinar o médium ou a pessoa, ela vai perder o cachimbo que ela usava. Bom, aquele outro era o alambique, que trazia os alcoólicos, e ela servia-se dele. Então ela se via ameaçada, pode vir para tentar te agredir. E lá na ambiência, eles estão usando os elementos como fontes de extração de fluidos à base de cocaína, de maconha, dos alcoólicos, de forma geral. Então você ameaça o clã deles. Mas se você tem valores e os respeitam, fala, vocês estão usando essas drogas, eu tenho uma muito melhor, e a fonte é inesgotável, e o dono da empresa é o Senhor Supremo do nosso planeta, o nosso Mestre Jesus. E veja, sinta o gosto. Aí você começa a orar para que eles percebam o sabor da sua droga, da vitalidade, da força, que é a força virtuosa, da vida que você coloca à disposição deles. Ninguém resiste ao amor. Agora, se você quiser medir força, aí eles se trituram, porque você entrou na faixa deles. Mas se você reconhece aquela necessidade momentânea, sem maldizer ou sem julgar, e simplesmente coloca a sua essência como se fosse uma fragrância que esparge no meio, e deixa eles perceberem e comparar uma e outra. Você fala, uma é a água que sacia a sede momentaneamente do poço de Jacó, lá da Samaritana. Agora eu estou dando a água que, se você tomar, jamais você terá sede. A água do Cristo em nós. Não resistem. Agora, se entrou no ambiente, antes você pede licença a eles e entra com respeito. Fala, não vim aqui para ofendê-los, para julgá-los, para condená-los. Eu só trouxe um produto novo, de calma, de serenidade, de paciência, de alguém limpo da necessidade desses vícios, mas alguém que se viciou de outras coisas.
do amor, da compaixão, da esperança, se assim podemos dizer, vício. Então alguém que construiu essas realidades e veio aqui dividir com vocês. Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem, experimente. Não é obrigado a aceitar. E após experimentar, ninguém consegue ser mais o mesmo. Então, após sentir o sabor de um bom vinho, porque o pessoal lá em Caná não estava tomando vinho de má qualidade? E após receber o bom vinho, não quiseram mais? Porque oferece o melhor vinho no final da festa. Mas o vinho significa a palavra. Então, alguém usou a palavra e trouxe uma informação mais ou menos periférica, acalmou os sentidos. Mas alguém vem e traz uma palavra como um fogo divino que desperta a consciência. Eles percebem o diferencial da palavra do Cristo. Então, quando perceber a sua essência e você não se intimidar só porque faz aquelas carantonhas, aquelas ameaças, com Jesus você já é maioria. Se você permanecer na frequência e não julgando, compreendendo a necessidade, e aí você começa a doar o seu produto e deixar lá e virar as costas e depois ver o que acontece. Ver o que acontece, porque a nós cabemos semear, a semeadura, e a Deus fazer frutificar no momento certo. Tudo bem? Agora, se você for um espírita consciente, se estiver vendo alguma coisa perto de outra pessoa que não é, o espírita não vê nada, ele não ouve nada, ele não sente nada. Mas dá alguns toques para a pessoa. Que tal você ouvir uma boa música? Muda a frequência. Que tal você ler um bom livro? Para sair daquela faixa que ele está vendo que está rodeado de pessoas perturbadoras. Então você dá dicas sem falar o que está vendo, o que está sentindo, o que está ouvindo. Às vezes ouvindo ameaças, sentindo a vibração perturbadora e às vezes vendo as figuras tentando dilacerar aquela pessoa, como em vários casos. Com Divaldo aconteceu isso. A mãe disse ao filho que morreu, acabou. Então morreu, acabou, ele vivia atormentado, os pais não tinham tempo para ele, deu um tiro na cabeça. Só que não acabou coisa nenhuma, começou o seu tormento. E agora ela vai até Divaldo, mesmo não acreditando que os mortos vivem. Você fala com os mortos? Não, eu falo com vivos. Você está vendo, é verdade que você pode ver o meu filho? Ele estava vendo o filho tentando dar soco nela. E falando, assassina, covarde, mentirosa. Imagine se ele falasse essa cena para a mulher. Fala, o seu filho eu não vejo, mas vejo a sua mãezinha que estava tentando acalmá-lo. Dizendo isso para você. Trouxe uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, para aquela que já estava se torturando, desejando também desistir da vida, não fizesse aquilo com ela. E assim, mais ou menos assim, a gente deve se comportar. Mais uma pergunta. E até 12:30? Eu estou trabalhando como se fosse 12:30. Senão depois vocês não me convidam mais. Então mais uma pergunta. Uma ou duas? Pode ser duas. Mas se convidar, você tem. Se convidar, eu venho assim mesmo. A gente desconta no próximo convite o tempo que a gente usou indevidamente nesse. Vamos fazer o exercício? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos. Então vocês percebem que ao som da vibração, ou melhor, sobre a vibração de uma música que consegue fazer sementes nascerem, macieiras produzir mais, os parreirais produzir melhores safras, as galinhas põem mais ovos, põem as vacas aumentam o leite. Que poder é esse de uma simples música? Agora a música é a médium da harmonia. E música em nós é o nosso pensamento, é o nosso verbo criador. Então o pensamento pode estar conduzindo a harmonia ou a desarmonia. Qual o veículo que ele viaja? O fluido. Os fluidos. O veículo do pensamento, mas não é o perispírito. O perispírito é uma porção de fluidos individualizados, segundo Kardec. Então é um fluido condensado, organizado, etc. Então é o veículo de expressão da mente. Mas se eu for enviar a informação do meu perispírito para o seu, é um Bluetooth.
vai sair do meu perispírito, vai viajar como ondas, e quando atingir a tua mente, o seu receptor vai condensar a onda no perispírito, vai virar partícula e você vai receber a sensação no corpo físico. Então tentem imaginar isso e vamos fazer um Bluetooth legal com os que não puderam estar aqui na ambiência. E não só com isso, eu estou no consciente, vamos enviar num Bluetooth para o meu subconsciente, para o meu inconsciente, e ao mesmo tempo enviar uma petição de expansão da consciência para o meu superconsciente. Se a paz do mundo começa em nós, a paz do meu mundo subconsciencial, do inconsciente, começa em mim. E a iluminação e expansão do meu mundo superconsciente também depende do que eu fizer agora. Um esforço bem direcionado pode atrair a atenção da minha consciência e de outros seres que multiplicam-no em 100 ou 1000 vezes a mais. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, segundo Joana de Ângeles, assinando como espírito amigo na lição Dar-se-á aquele que tem, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a mesma autora antes afirma, ou dá-nos um leve lembrete para profundas reflexões. Homens cegos e surdos, por que interpreteis tão grosseiramente os ensinos de Jesus? Não é Deus que retira do que tem pouco. É o espírito negligente e descuidado que não cuida do campo de trabalho que seu pai lhe confiou. Então não é Deus que tira. Quando nós negligenciamos o nosso próprio patrimônio, quem não multiplica os talentos precisa devolvê-los. Quem multiplica, além de ficar com os talentos, são promovidos para instâncias mais altas, para o desfrute, ou para desfrutarmos com o Senhor de nossa consciência de energias cada vez mais belas e mais sutis. Inspirem e imagine essa luz acendendo no consciente, iluminando a inteligência, qualificando a imaginação, dinamizando o pensamento e clareando um tanto mais a memória, pacificando os instintos no subconsciente, harmonizando o comportamento de regência dos órgãos perispirituais e físicos, levando a pacificação às sensações do inconsciente, às emoções, os sentimentos, os pensamentos e as inteligências correlatas ao mundo inconsciencial. E ao mesmo tempo, o link nos conecta com a superconsciência, da qual virá, conforme os nossos desejos, as virtudes coerentes com aquilo que se pretende. Por exemplo, o sacro ofício, a doação do meu próprio patrimônio em favor de uma causa ou de alguém. A abnegação, aquilo que eu faço sem esperar recompensa. Faço por amor à causa. A doação de tranquilidade interior. A ciência da paz que construí em mim. O exercício da tolerância ou do entendimento onde haja intolerância. E vai nomeando as virtudes que gostariam que iluminassem o consciente, fecundassem a nossa realidade de almas encarnadas. Para que, incorporando essas virtudes em nós, possamos dialogar com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente e ressignificá-lo. E os germes, os embriões dos sentimentos da inteligência e da consciência que começa no sub e prossegue no inconsciente, poderão retornar à superconsciência multiplicados. Saímos de lá com 2 virtudes ou 5 virtudes. E após estruturá-los no consciente,
e trabalhá-los no subconsciente, alterando o nosso comportamento, e expandi-las no inconsciente, chegaremos lá com 10 se saímos com 5, com 4 se saímos com 2, com 100 ou 1000, dependendo do que se pretendeu, do que se fez. E a nossa consciência, vendo em nós a sinceridade, a honestidade, a humildade, e posteriormente ao diálogo íntimo na oração, a fidelidade na aplicação, vivenciando as experiências com alegria, com esperança, com gratidão, gestando a bioenergia para consolar e aliviar os aflitos, e ao mesmo tempo as virtudes para nortear as suas vidas. Sigamos nós como privilegiados pela oportunidade de servirem pelo prazer de ser úteis, sem esperar recompensa, nem gratidão, nem reconhecimento, nem aplauso de quem quer que seja, e encontrando em si mesmo, na própria consciência, o Evangelho como força, vitalidade e vida. E se todos os encarnados estivessem cientes dessa força e colocasse o Cristo em ti, a vontade a serviço dela, para transformá-las em nobres pensamentos, palavras e atitudes, fariam por si e pelos demais verdadeiros prodígios. Que a paz, o amor, a esperança, a justiça e as demais virtudes floresçam em todas as consciências, não importando o seu estágio, do reino angélico ao pré-humano, deste ao reino animal, ao vegetal, ao mineral e os demais reinos, até remontarmos na origem como o psiquismo divino que flui através de nós, que ao mesmo tempo que nutre a nossa realidade, nos orientam, porque ele pode ser força ou vitalidade, dependendo do que se pretende. Se eu peço diretrizes, vem como estados virtuosos de alguém que está acima. Se eu peço a matéria-prima, vem como forças que nós chamamos de matéria-prima para a construção do ato. Inspirem, assimilem, se pacifiquem, se fortaleçam, visualizem-se saudáveis, em equilíbrio, recuperados, ou como se já houvesse a concretização do que se pretende, e a fidelidade nas tarefas conforme a intenção inicial, assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que se pretendiam concretizar antes da cura, antes da recuperação, antes da ressignificação das energias. Deus abençoe esta casa, em especial a cada um de nós que aqui estamos e todos a ela vinculados, e tudo e todos os seres onde quer que se encontrem, porque a paz do mundo, a paz do cosmos, começa em cada uma atitude, em cada um de nós. Inspirem, agradeçam, retorne ao estado consciente, sinta o corpo e agradeçamos em especial a tudo e a todos os seres que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que esse momento fosse possível. Paz profunda, gratidão eterna.